Oi, gente! Olha nós aqui de novo, hein? Estou ao lado dessa celebridade, essa pessoa que, olha, é um dos homens mais procurados nessa área, um neuro altamente inteligente, uma figura muito importante para todos nós. Para mim, para todos, né, que conhecem o trabalho desse homem. Doutor Antônio Andrade, por que é que as pessoas andam, eu queria fazer essa pergunta, o senhor que entende bem sua área, as pessoas andam muito depressivas, as pessoas andam muito preocupadas, a depressão vem mais assim pela aquela ansiedade da pessoa querer conseguir alguma coisa na vida? Olha, na verdade é uma preocupação muito grande essa situação em relação à depressão. Ou seja, a depressão ela tem os seus aspectos do ponto de vista social, do ponto de vista biológico, ou seja, e do ponto de vista da família, de um modo geral. Por quê? O indivíduo, de repente, ele tem a sua constituição e há uma perda. Quando ele tem uma perda de um ente querido, de um amigo, de algum familiar, de uma situação, então ele começa a ter aquela coisa, ficar triste, perder a vontade de praticar seu esporte, de visitar seus amigos, de ir para uma balada, tudo isso, e com isso ele começa a perder uma coisa importantíssima, que é o seu ciclo de convivência. E muitas vezes você tem as diversas formas de depressão. Muitas vezes você tem um quadro de irritabilidade, a insônia, perda de esquece, perda rápida de memória. Tudo isso são quadros que estão no bojo de uma depressão. Ou você tem aquilo que é uma situação ansiosa e uma situação de angústia. Você tem uma ansiedade frente a um estado de angústia. Então, tem uma observação importante, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma preocupação em relação à depressão. Por quê? Você tem um dado importante que é a quarta causa de incapacidade. Se nós formos olhar, independente da faixa etária, ou seja, pode dar na criança, no adolescente, no adulto, no jovem, em qualquer situação, nas pequenas cidades, nas grandes cidades, nas cidades de alto poder de desenvolvimento, como você tem na Europa de um modo geral, o culto do indivíduo viver sozinho, principalmente a sua moradia sozinho, isso é uma coisa que a gente tem a Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação muito grande. Ou seja, você observa em cidades, em capitais do mundo inteiro, pessoas idosas que se deprimem e lá são encontradas nos seus apartamentos fechados, porque vivem uma vida enclausurada, e aquela vida pode levar uma série de... Se o indivíduo é um indivíduo idoso, portador de fatores de risco como hipertensão, diabetes, uma sequela ou um tratamento de alguma outra doença crônica e não tem uma alimentação adequada, tem uma série de situações dessas, quando é frequente, principalmente nas áreas das grandes capitais, os indivíduos são encontrados mortos, ou seja, falecidos nos seus apartamentos, já em estados graves. Isso a gente fica pensando, será que isso existe? Claro. Você vê que nós vivemos em uma região importantíssima, que é a nossa querida Bahia, que é a cidade da festa, a cidade da música, onde nós temos os shows a toda hora, mas a gente tem um dado importante, a gente que trabalha, não só o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, mas todo o médico, ou seja, todo indivíduo da área de saúde, observa com muita frequência nos ambulatórios as pessoas deprimidas, em busca sim de um comprimido para aliviar seus estados de angústias, seu estado de depressão, de irritabilidade, de insônia. Isso é um dado interessante. Tudo isso ocorre e tem um fator endógeno, um fator biológico, que é a característica genética familiar, e também nós temos a química, ou seja, nós temos estruturas cerebrais, dentro da estrutura cerebral nós temos a química do cérebro, que é uma coisa importante em relação ao seu neurotransmissor, e tem lá uma substância que é a serotonina, que é digamos, a substância química ligada com o bem-estar. E justamente aí você vai perdendo o interesse e uma certa apatia,
Com isso, o seu fator imunológico cai e você fica mais vulnerável a ter doenças inflamatórias e por aí vai. Então, vocês estão observando que parece ser uma coisa simples, mas não é. É essa coisa que a gente tem que alertar a população. Eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo.